Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais dramáticas que existem. Uma narrativa que fala sobre morte, sobre uma espera angustiante e um milagre. Um milagre tão poderoso que, acredite, o eco dele ressoa até hoje lá nos corredores dos hospitais modernos. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, um apelo desesperado. Depois, uma demora que ninguém entende. Aí vem um confronto cheio de tensão, o milagre que desafia a morte e, por fim, um legado bem surpreendente que chega até os nossos dias. Ok, vamos começar. Primeiro ponto, o apelo desesperado de um amigo. E para entender isso, a gente precisa ir para Betânia. Era uma cidadezinha ali perto de Jerusalém. E é lá que moravam 3 irmãos que eram, muito amigos de Jesus. Eram Lázaro, Marta e Maria. E o problema todo começa quando Lázaro fica muito, mas muito doente. Suas irmãs, já desesperadas, faziam a única coisa que podiam fazer naquele momento. Elas mandam um recado para Jesus que estava a mais ou menos um dia de viagem de distância. A mensagem era simples, direta, mas carregada de urgência. A expectativa era óbvia, né? Que ele largasse tudo e viesse correndo. E aqui a história dá uma virada totalmente inesperada. Porque a resposta de Jesus, não é nem de perto o que todo mundo estava esperando. Em vez de sair correndo para ajudar o amigo, ele faz uma declaração que muda completamente o foco da situação. Ele basicamente diz que aquilo tudo tinha um propósito maior. E aí, para surpresa geral, ele simplesmente fica parado por mais 2 dias inteiros. Agora, imagina o desespero da família, o tempo passando, cada minuto uma eternidade. A mensagem foi enviada no dia 0. Jesus só sai de onde estava no dia 2. E ele só vai chegar em Betânia no 4º dia, quando Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. Essa demora era simplesmente incompreensível para eles, sabe? E quando Jesus finalmente resolve ir, ele não faz rodeios. Ele vira para os discípulos e fala na lata, sem meias palavras: o amigo deles já morreu. Certo, chegamos ao terceiro ponto, o momento em que a fé bate de frente com a morte. Quando Jesus finalmente está chegando perto de Betânia, a Marta, uma das irmãs, não aguenta esperar. Ela corre, emocionada, para encontrar com ele no caminho. E o que ela diz é de partir o coração. Dá para sentir na voz dela, né? Aquela mistura de fé no poder dele, mas também a dor, a mágoa por ele não ter chegado a tempo. E é aí que vem o ponto central da história. A resposta de Jesus é uma daquelas frases que ecoam pela eternidade. Ele eleva a conversa. Não se trata mais só de curar uma doença, é sobre vencer a própria morte. Mas mesmo sabendo o que ia fazer, ao ver a dor de todo mundo, a tristeza da família, Jesus se comove. E aí vem o versículo mais curto e talvez um dos mais humanos da Bíblia inteira. Jesus chorou. Simples assim, mostrando toda a sua empatia. E agora, o clímax. Aquele momento em que uma voz desafia a morte. Todo o grupo vai até o túmulo de Lázaro, que, como era costume, era uma espécie de caverna, fechada com uma pedra bem grande na entrada. Quando Jesus manda tirarem a pedra, é a Marta, de novo, a mais prática, que intervém. Ela traz todo mundo de volta para a realidade dura e crua da decomposição. É um choque de realidade. E o que acontece a seguir é fascinante. É como uma parceria. Primeiro, a tarefa humana. Tirem a pedra. As pessoas precisavam fazer a parte delas. Depois, o apelo divino. Jesus ora ao Pai em voz alta. E por fim, o comando que quebra todas as regras. Lázaro, vem para fora. E então, o impensável acontece. O homem que estava morto saiu. Com as mãos e os pés ainda amarrados com as faixas, o rosto coberto, ele simplesmente sai da escuridão do túmulo de volta à vida. Imagina o choque da multidão. Uau! Mas a história não acaba aí. Vamos falar sobre o legado de Lázaro, porque o impacto desse milagre foi imediato e, como a gente vai ver, o nome dele ecoa de formas muito inesperadas até hoje no século XXI. A reação das pessoas foi 8 ou 80. Não teve meio termo. De um lado, muitos que viram aquilo passaram a crer. Para eles, era prova definitiva. Mas, por outro lado, outros correram para contar para os líderes religiosos. E para esses líderes, aquilo não era um milagre, era uma ameaça. Uma ameaça tão grande que foi a gota d'água para eles decidirem que Jesus precisava ser eliminado. E agora, a gente dá um salto de séculos no tempo e a história ganha um capítulo totalmente novo, na medicina. Existe algo chamado sinal de Lázaro. É um reflexo que pode acontecer em pacientes com morte cerebral, em que os braços do paciente se levantam e se cruzam sobre o peito. É um reflexo da medula espinhal, não do cérebro. Mas o
o nome vem daqui. E se isso já não fosse impressionante, tem também a Síndrome de Lázaro. Isso aqui é ainda mais raro e misterioso, é quando um paciente, depois de uma tentativa de reanimação falhar e os médicos já terem desistido, de repente, a circulação sanguínea volta sozinha. A pessoa, declarada morta, volta a ter sinais de vida. E isso tudo nos leva a uma última pergunta, né? Fica essa reflexão. Como é que pode uma história tão antiga, uma história de fé, de ressurreição, continuar tão viva a ponto de dar nome, hoje, na linguagem científica da medicina, justamente para aqueles momentos mais misteriosos, quando a fronteira final da morte parece ser por um instante questionada? É algo para se pensar.